Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Irmãos e irmãs, no Evangelho de João, Jesus hoje nos afirma uma verdade que é essencial para nós que seguimos Jesus. Ele nos afirma: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Olha que Jesus tem nos oferecido a graça e nos possibilitado vivê-la do diário da palavra. Todos os dias, dedicarmos um tempo para meditação, para a oração, para a contemplação de Deus através da Léxio Divina, que consiste na leitura orante da palavra de Deus. Que a palavra fala em si, o que ela fala para mim, o que eu falo para Deus, o que Deus me pede de mudar, e aí acolho. O que Deus me diz de mudar, eu formulo um propósito e vou vivê-lo. Guardar esta palavra na minha vida. É isso que Jesus está nos dizendo. Se alguém guardar a palavra, jamais verá a morte. Então, fazer o diário, ver o diário, não é um mero exercício ou atividade. Veja como é comum, muitas vezes, vamos à missa, alguns diariamente, outros no domingo, e no horário da homilia, naquele momento em que o padre explica Deus, é comum, em alguns momentos, assim, em tom até mesmo chamando a atenção para a nossa negligência em escutar a palavra, o padre pergunta: que falamos no Evangelho agora há pouco? E poucas pessoas se recordam. Porque não é simplesmente ouvir. Se eu não tenho o hábito de meditar a palavra, de orar com ela, dificilmente vou guardar esta palavra no coração. Mas veja, é possível, isso que Jesus nos convida, e guardar a garantia de vida, porque a palavra de Deus é vida para nós. E Jesus repete: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Isso foi o suficiente para que os judeus ficassem irados. Você por acaso é maior que o nosso pai Abraão? Quem pretendes tu ser? E Jesus dá uma resposta, né? Se glorifica, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai. Olha que maravilhoso. É o Pai que testemunha de Jesus. E Jesus diz: o vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. E Jesus afirma: vós não me conheceis. Afirma claramente para os judeus: vós não conheceis a Deus, mas eu conheço. E se dissesse que não conheço, seria um mentiroso, como vocês são mentirosos. São palavras duras que Jesus disse para os judeus, mas eram palavras de verdade. Jesus mesmo diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou aqui para dizer aquilo que Deus disse a Moisés quando Moisés perguntou: quem me envia ao faraó? Quem eu direi que me enviou? Ele diz: eu sou. Diga: o eu sou te enviou. Então Jesus aqui está atribuindo a si aquela glória que o Pai dá a ele, glorifica a ele. Ele é um com o Pai. E por isso ele diz que guardar a sua palavra é garantia de vida, porque Deus é vida e o Verbo de Deus encarnado é vida. Meu irmão, vamos agora dar esse passo. Ler novamente, escutar, meditar esta palavra e guardá-la em nosso coração, pois ela é garantia de vida, vida eterna. E quando falamos de vida, é vida em plenitude. Então pega todas as áreas da sua vida, que você percebe a morte agindo, a tristeza, e coloca em Deus. Estamos orando por uma jovem que convidamos para a vigília nesta sexta-feira, e ela havia deixado o telefone numa inscrição, mas não compareceu no retiro. E quando a convidamos, ela partilhou: não tive forças de ir. Não a conhecíamos e não conhecemos pessoalmente ela, mas se Deus quiser, vamos poder conhecer. E ela falava:
Não tive força de ir para o retiro. Na verdade, fiquei em casa. Hoje tomei remédios em quantidades excessivas porque não quero mais viver. Olha só que ponto chegamos, né? Às vezes a morte, né, que vai operando pelo pecado, nos tira a alegria de viver. Vamos orar por essa pessoa. Deus nos dê a graça de conhecê-la, de encontrá-la, de poder ajudá-la, e que Deus, que é Deus da vida, restaure nela a alegria de viver, e nas áreas da sua vida que você perceber a morte agindo, coloca a palavra de Deus. Deixa Jesus mudar, modificar com a palavra, então você terá também a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, versículo de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E, se dissesse que não o conheceria, um mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste a Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação.